Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui, eu vou ser bem breve. Eu estou lendo 2 Reis, capítulo número 10, versículos número 18, diz assim, vou tomar a leitura. Jeú reuniu todo o povo e declarou, Acabe não cultuou Baal o bastante. Eu, Jeú, cultuarei muito mais. Por isso convoque todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes, ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou, convoque uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação. Ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais, traga os mantos para todos os ministros de Baal. Ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal, olhem em volta e certifiquem-se que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente os ministros de Baal. Irmãos, vem com calma para você poder entender. A palavra do Senhor afirma que Jeú, ele é consagrado a rei por ordenança do Senhor. A Bíblia diz que este homem Jeú, ele era tão valente, que a palavra do Senhor afirma que Eliseu, ele ficou com medo de ungir Jeú. Tanto é que Eliseu, ele vai usar uma astúcia. Ele vai mandar um discípulo do profeta ir até Jeú e ungir Jeú e depois bater em retirada. Tanto é que ele fala, vai lá e diga assim, o Senhor está te ungindo, falando para o discípulo. Depois que o discípulo ungiu Jeú, a Bíblia diz que o discípulo corre. Por quê? Porque Jeú era um homem muito valente, era um homem muito explosivo. Só que a palavra do Senhor afirma que Jeú, ele é levantado para trazer sentença contra a descendência de Acabe. Todos nós sabemos a história de Acabe, que Acabe ele foi persuadido e incitado pela sua mulher Jezabel. Essa mulher era uma mulher que fazia cultos a Baal e a outros deuses. A palavra do Senhor diz que essa mulher ela instigava Acabe a idolatrar e fazer coisas que o Senhor reprova. Aí a palavra do Senhor diz que esse homem, Jeú, ele é levantado para trazer uma sentença sobre toda a descendência de Acabe. Como Deus tinha falado no meio da boca de Elias, que todo descendente de Acabe pereceria. Aí uma coisa que eu acho interessante, percebe um detalhe nessa palavra que eu li para você, 2 Reis capítulo número 10, versículo número 18. A palavra do Senhor diz que Jeú, ele vai usar uma astúcia. Ele vai fazer o seguinte, ó, já que Acabe não cultuou Baal o suficiente, eu vou cultuar muito mais. Aí a Bíblia diz que ele estava agindo traiçoeiramente. Por que Jeú estava fazendo isso? Para trazer os profetas de Baal para dentro do templo, para ele trazer uma sentença. Só que escuta só, olha a estratégia de Jeú. Jeú, ele é um homem inteligente. Para ele poder aniquilar os profetas de Baal, ele teve que fazer uma astúcia, ele teve que se fingir que ia adorar Baal. E a Bíblia fala que ele também mandou construir uma assembleia em honra a Baal. Aí a palavra do Senhor afirma que estava completamente lotada a assembleia. Só que a palavra do Senhor vai dizer que do outro lado, do lado de fora, a Bíblia diz que Jeú, ele deixou 80 homens armados. Por quê? Porque a intenção dele primeiro é trazer os profetas de Baal para dentro do templo, e pro lado de fora vai ter uns homens armados com espada. E a palavra do Senhor diz que, perceba um detalhe, só que uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra, por que lá no versículo de número, presta atenção, lá no versículo número 23, a Bíblia diz assim, depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal, olhem em volta e certifique-se que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente os ministros de Baal. Eu falei, peraí, por que Jeú, quando ele constrói essa assembleia em honra a Baal, por que ele vai mandar Jonadab dar uma olhada se tinha algum servo do Senhor ali? Eu falei, peraí, esse culto que ele levantou, a adoração a Baal, mas por que ele vai mandar olhar se tem servo de Deus ali? Por quê? Porque ele não quer derramar sangue inocente. A ordem é para matar apenas os profetas de Baal. Só que percebe que ele manda olhar se tinha algum servo de Deus ali dentro. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que é de Deus, está se envolvendo onde não deve. Então por isso que ele vai mandar olhar. Por isso que ele vai mandar fazer uma expiação no local. Porque infelizmente tem pessoas no nosso meio que acabam se envolvendo em coisas que não é para se envolver. Tem homens de Deus que entram em lugares que não é para entrar, que não é para se envolver. Então por isso que ele manda dar uma averiguada, porque ele não quer derramar sangue inocente. A ordem que ele tem não é para exterminar servos de Deus. A ordem que ele tem é para exterminar os profetas de Baal. Só que percebe que ele vai falar assim, dá uma olhada, Jonadab, vê se tem alguns servos de Deus aqui dentro. Eu fiquei me perguntando, eu falei assim, eu não entendi. Por que Jeú, ele está olhando para ver se tem algum servo do Senhor ali dentro, sendo que aquele culto ali foi levantado em homenagem a Baal. Por que ele está olhando o local? Por que ele está fazendo uma expiação pelo local? Deus me fez entender. Porque infelizmente tem pessoas que entram em lugar que não é para entrar.
que se envolve no lugar que não é para se envolver. Pode perceber, foi por isso que ele deu uma olhada, porque ele não quer derramar sangue inocente. Aí a palavra do Senhor afirma, escuta só, que quando a congregação está lotada, a palavra do Senhor diz que ele vai dar uma ordem, entre e mata todos. Aí a Bíblia diz que todos vai ser morto, todos os profetas de Baal vai ser morto dentro do templo. Aí a palavra do Senhor diz assim, presta atenção, lá no versículo número 28, depois que ele destruiu tudo, e depois também que ele demoliu o templo, ele só construiu aquele templo para atrair os profetas de Baal, mas depois que é construído o templo, depois que é construído o templo e ele traz o juízo sobre os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele vai demolir o templo e vai queimar os corpos dos profetas de Baal. E resumindo, aí a palavra do Senhor diz assim, presta atenção, lá no versículo de número 30, olha o que o Senhor vai dizer para ele. E o Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer ao Senhor de todo o coração, a lei do Senhor de todo o coração, Deus Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão havia cometido em Israel. Eu fiquei me perguntando, peraí, percebe um detalhe, no versículo número 29 e no versículo número 30, a Bíblia diz que Jeú, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, ou seja, Jeroboão tinha levantado 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e o outro ele colocou lá na cidade de Dan, e a palavra do Senhor afirma que Jeú, ele não se afastou desse pecado. Eu falei, peraí, então Jeú foi levantado para aniquilar a idolatria, mas a palavra do Senhor diz que ele mesmo também vai idolatrar. Então, ou seja, ele trouxe um juízo sobre os idólatras, mas ele estava enquadrado na mesma situação. É pessoas querendo sentenciar, mas está no mesmo pecado, está no mesmo erro. O que Jesus disse? Primeiro tira o trave do teu olho, para depois tirar o trave do olho do teu irmão. Jeú até tirou o trave do olho dos outros, mas não tirava o seu. Olha que interessante, irmão, isso aqui é muito forte. Quando eu li isso aqui eu falei assim, eu não entendi. O Senhor levantou este homem para trazer uma sentença sobre todos que traziam a idolatria naquele lugar. Mas por que a palavra do Senhor também vai dizer que ele idolatrava? Olha que negócio forte, irmão. A Bíblia diz que não se afastou dos bezerros que Jeroboão tinha levantado. A palavra do Senhor afirma que ele também idolatrava. Pode ler o versículo número 30 e o versículo número 29. Olha o que está escrito. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer os pecados e adorar os bezerros de ouro na cidade de Betel, em Dan. E o Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer ao Senhor de todo o coração, a lei do Senhor, o Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão levaria Israel a cometer. Aí eu falei, peraí, este homem é levantado para sentenciar a idolatria, este homem é levantado para aniquilar a idolatria, mas a palavra do Senhor vai afirmar que ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, estava no mesmo pecado, estava idolatrando os bezerros, ou seja, estava trazendo juízo sobre os profetas de Baal, porque adorava também ali outros deuses. Só que a palavra do Senhor vai dizer que ele também estava no mesmo pecado, ou seja, idolatrando. Eu falei, Deus, não entendi. Então por que o Senhor levanta esse homem para sentenciar, se ele também está na mesma? Deus me fez entender, porque tem pessoas que trazem juízo sobre os outros, quer sentenciar, quer trazer um sermão para os outros, mas está enquadrado no mesmo pecado. Você não tem autonomia, filho, de falar, se você estiver enquadrado na mesma. Jesus vai falar para você, primeiro tira o trave do teu olho, para depois tirar o trave do olho do seu irmão, filho. Você só tem autonomia de falar quando você não está enquadrado na mesma. Jeú não, Jeú estava sentenciando, trazendo juízo. Só que a palavra do Senhor vai afirmar que ele mesmo também estava na idolatria. É pessoas querendo trazer juízo, sentenciando os outros, mas você está na mesma. Tem pessoas que é apto para trazer um sermão sobre a vida de alguém, mas se você analisar a vida dele, está enquadrando na mesma. Eu conheço gente que traz um sermão na vida dos outros, mas ele também está no mesmo erro. É o que aconteceu com Jeú. Jeú estava aniquilando, trazendo juízo sobre a idolatria, sobre os profetas de Baal, aniquilando tudo. Só que se você pegar para ler a história dele, você vai ver que ele não se afastou da idolatria. Ou seja, aniquilava a idolatria, mas ele também idolatrava. Filho, Deus não te chamou para você sentenciar alguém se você estiver enquadrado na mesma. A Bíblia diz que tem que julgar o justo juiz quando você tiver realmente tirado o trave do teu olho. Aí você tem autonomia. Porque enquanto você está na mesma, você não tem autonomia. Olha que negócio forte, irmão. Jeú é um homem levantado por Deus para aniquilar, para destruir a idolatria. Porque uma coisa que Deus abomina é a idolatria. Deus tinha dito nos 10 mandamentos, não colocar diante de mim outros deuses e não adorar imagens.
Então perceba que eu sou Deus zeloso. Só que perceba um detalhe, este homem, Jeú, é levantado para destruir tudo. A palavra do Senhor afirma que tudo o que pertencia a Acabe e à família de Acabe, este homem aniquilou. Foi um homem valente na mão de Deus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que ele também idolatrava. O que adianta querer ser juiz para os outros? Querer sentenciar os outros? Mas você está enquadrado na mesma. Reflita nessa palavra. Antes de tirar o travidor de alguém, tira primeiro o teu. Fique com essa palavra em nome de Jesus.